Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu inicio sempre com o mesmo tema, num bate-papo daquele irmão mais velho aqui na sala social de encontro. Eu falei no vídeo anterior que nós nunca estamos só. Às vezes a gente pensa que está falando para uma pessoa e tem 500 e poucas, 600, 1000 pessoas lhe acompanhando numa live, mas que a presença física denota uma outra realidade, porque nós vivemos nessa vertente de várias realidades, nós somos várias realidades, existem outras dimensões, né? Isso aí para as pessoas inteligentes raciocinarem que quando a gente falece, a gente vai para uma delas, mas existe depois da morte outras dimensões, porque nem todas as pessoas vão para os mesmos lugares depois que falece, porque acredito na lei do juízo, onde que lá pessoas boas, pessoas más, elas não ficam no mesmo centrado ali, naquelas condições vibratórias espirituais, da qual me falta certos entendimentos, mas que tenho já alguns através da minha mediunidade, da minha vidência, da minha percepção mediúnica e também das questões dos meus, como vou dizer assim, dos meus anjos, né? Dos meus anjos da guarda, dos meus espíritos de luzes, dos meus mentores que me traduzem, me falam, me apontam, me mostram, porque existem benefícios para pessoas boas. Não pense que uma pessoa que só praticou maldade na Terra vai ter benefício. Assim mesmo seria uma espécie quase do espelhamento da Terra. Existem pessoas que conseguem coisas e outras que não conseguem. Por quê? As que conseguem fez por onde conseguir, e as que não conseguiram não fizeram por onde não fizeram, por merecimento. Mas eu quero falar do alinhamento espiritual, porque nós somos energia, e se nós somos energia, nós temos que ter essa condição, essa visão de alinhamento. Então, do mesmo modo que uma pipa está lá no alto e alinha, comanda os seus movimentos, né? Assim mesmo é o alinhamento cósmico. Quando você pratica o bem aqui, ela se reflete lá no alto, na sua orientação espiritual, vibracional. Então, a linha e a pipa. Então, quando a pipa toma determinada posição, é porque foi aqui dedilhado através da conexão, essa linha, essa que faz o alinhamento nessas movimentações. No mundo espiritual não é diferente. Aquilo que você pratica aqui na Terra, ela faz a movimentação mediúnica através das vibrações que vai se conectar às suas movimentações lá, né? Nesse paradoxo de condição vibratória. Temos que estar sempre aliados. Tudo aqui que nos rege são alfanuméricos. Você nasce numa data, numa hora, que é número. Você tem o ano que você nasceu, é número. Você ganha CPF, que é um número. Você ganha endereço, que é um número. Você ganha celular, um número de celular, que é um número. Tudo está conectado ao número, e eu consegui, através da percepção mediúnica, descobrir, desvendar qual é o número que me favorece, e esse favorecimento me denota que é um alinhamento, porque ele se repete na minha vida, vem se repetindo. Então, se você quer saber se você está alinhado dentro dessa condição cósmica, basta saber aquilo que se repete na sua vida. Até mesmo pessoas que transitam e você depara com ela várias vezes sem querer, né? Mas eu observei que o número que me acompanha está aqui no meu braço, e essa condição de eu colocar o número
que me segue, que me favorece, é uma firmação, é um firmamento nessa condição de alinhamento. Estou alinhado. Então o que acontece? Depois que eu consegui visualizar toda essa condição cósmica, vibratória, ela se tornou uma linha de transição, de transmissão, de conexão comigo, e tudo na minha vida vem dando certo, está dando certo e sempre dará certo, porque uma vez que você entra nesse alinhamento vibracional, você só segue ele, é a direção que você tem que seguir, né? Então, se você reparar para onde vão as águas da chuva, isso é uma conexão. Então toda água tem sua direção, isso se chama conexão. A água não fica a esmo. Em qualquer enchente, por mais severa que exista, essa água tem uma corrente, tem um segmento, tem um caminho. Então a água do riacho tem um caminho. O oceano seria essa visão cósmica, onde que abrange todos os canais, tanto do esgoto, quanto do rio, quanto das enchentes, como das chuvas, tudo é uma conexão universal, fazendo essa alusão ao oceano, que é o maior reservatório de água do nosso planeta. Mas temos que estar perceptível entre corpo, alma, espírito, saúde. Então, quando você está totalmente alinhado, você até favorece ao seu corpo condições melhores, como cuidar mais de si, se perceber, se auto-perceber, se auto-gostar, se cuidar, né? Então, esse favorecimento é um alinhamento. Quando você está tomando as suas precauções alimentares, vitaminas, remédios, ir ao médico, fazer exames, isso é um alinhamento. Existe, por incrível que pareça, pessoas que não são aliadas, são pessoas que você começa a perceber o seu próprio celular, que é todo desarrumado, sua casa desarrumada, sua vida desarrumada, está sempre caindo em buraco, em dívidas, né? Caindo em empréstimos de consignados. A vida é um baralho totalmente desarrumado, com os naipes diferentes. É assim que é uma pessoa que não tem conexão, que é desconectada com esse alinhamento. Uma pessoa alinhada é uma pessoa organizada, uma pessoa disciplinada. Então, esse vídeo veio para dizer que eu, particularmente, gosto muito dos meus vídeos, e ele serve para mim como um retorno de interlocução entre eu e aquilo que eu verdadeiramente passo. Porque quando eu revejo meus vídeos, então eu fico mais ainda aliado. E alinhamento é você não perder a direção dessa conexão vibratória. Então, se eu ficar ouvindo outros vídeos, outros canais, eu me desalinho, porque cada pessoa tem um caminho próprio, e o meu caminho é esse que eu deixo gravado nos vídeos. Graças a Deus, o YouTube permanece e eu posso me autoconectar comigo mesmo, revendo os meus vídeos. E isso faz um firmamento, isso cria um firmamento dentro das minhas percepções, das minhas diretrizes, dos meus pensares. Então isso me traduz uma linha sólida. Eu agradeço muito a Deus por essa condição de percepção entre eu e a essência da vida, o porquê do porquê, e eu chego a colocar público porque talvez possa, numa pessoa que tem um QI mais elevado, possa entender essas diretrizes e fazer o mesmo para si, mas lembrando que cada pessoa tem um caminho diferente. Toda pessoa tem um caminho diferente. Não adianta eu imitar A, imitar B, ou uma pessoa me imitar. Não vai dar certo, porque os caminhos são totalmente diferentes. É só você jogar uma porção de água que ela vai ter
carreiras diferentes. Existem as condições, né, que a gente precisa entender que não é fácil você se auto-perceber, se auto-entender, se auto-descobrir. Mas através de tudo que você faz nessa vida, com intensidade, você faça com aquele viés de aprendizado, porque nós somos eternos aprendizes dentro desse campo terreno e no campo, né, espiritual. Desejo a todos que Jesus Cristo, bom Deus, abençoe a todos e que todos tenham uma boa vibração e que tenham um bom alinhamento. Descubra-se o seu alinhamento com o universo cósmico, e depois tudo que você vai observar são repetições de números, de pessoas, até mesmo para ganhar na Mega Sena. Então tudo está numa questão de equilíbrio. Quando se fala em equilíbrio, se fala nessa questão vibratória de alinhamento. Você não vai conseguir grandes coisas, nada, se você não estiver alinhado com o universo.